Francisco de Sales Manzi, médico veterinário e diretor técnico da Acrimate aqui nos estúdios da DBO. Vocês estão com um médico veterinário lá na Venezuela vacinando o rebanho deles. Como que foi a decisão de mandar o Newton para lá? Nós estamos participando ativamente desse plano de erradicação de febre aftosa, esse projeto que vai de 2017 até 2023, né? Seriam 5 para 6 anos, e a gente faz parte do comitê gestor da retirada da vacina. O Mato Grosso ele faz parte do bloco 5, vai ser o último bloco, que é composto pelos estados, principalmente os estados que fazem fronteira com os outros países, né, e que têm o maior rebanho. E nós sabemos que aonde tem o maior risco de febre aftosa é a Venezuela e a Colômbia por causa da Venezuela. Sim. Né? Então, a Colômbia tem uma fronteira de seca com a Venezuela e ela teve alguns casos de febre aftosa. Então, o Panaftosa, que é composto por vários países do continente sul-americano, nós fizemos uma força-tarefa para vacinar o rebanho na Venezuela, conhecer a situação e vacinar. E são veterinários oficiais e surgiu a possibilidade da iniciativa privada também participar. Então, o primeiro médico veterinário da iniciativa privada foi o Newton Mesquita, nosso gerente de relações institucionais e médico veterinário, está lá na Venezuela nesse momento, acompanhando os trabalhos de vacinação, de identificação, de sorologia, de contagem do rebanho. Isso é muito importante para a gente. E qual é o tamanho do rebanho da Venezuela? A gente tem pouquíssimos dados sobre a presença, né, dos animais lá, como que funciona o serviço oficial deles. Que notícias vocês já receberam? O Newton vai estar fazendo todo um relatório do trabalho dele, que ele vai apresentar depois para a gente, mas os números que a gente tem, que são fornecidos pelo próprio país, é um rebanho de mais ou menos 15 milhões de cabeças, né? Então, agora o que a gente quer saber é qual o grau de tecnificação do produtor, como funciona realmente o sistema de vigilância sanitária deles. Não é exatamente um risco direto para o Brasil faz fronteira através do município, do estado de Roraima, mas nós temos lá a nossa barreira ali por Pacaraima, né? Onde nós temos um sistema bastante eficiente de defesa do sistema brasileiro. Mas, de qualquer maneira, claro, se é um país sul-americano que tem a doença, nos interessa saber como é que funciona, é por isso que ele está lá. E quem está financiando essa ação de vacinação lá na Venezuela? É no país todo? O Ministério da Agricultura, né, brasileiro, juntamente com o Sindan, que é o Sindicato das Indústrias, né, de produtoras de vacina e laboratórios, que fez uma doação de 20 milhões de doses de vacina. A ideia não é vacinar uma vez só, nós queremos vacinar em um período de 4 anos. A gente quer ver se consegue fazer o mesmo sistema, que é um sistema que foi o programa de erradicação de febre aftosa no restante dos países sul-americanos. Constituíram a COSALFA, que é o Conselho Sul-Americano de Luta contra a Febre Aftosa, que já tem 45 anos. Então, esse programa nosso não é um programa de parar de vacinar, é um programa de eliminar a doença, de erradicar a doença. E dentre eles passou pela vacinação. Quer dizer, eu sou médico veterinário há 29 anos, eu vi febre aftosa, mas nos últimos 22, no Mato Grosso, nós não tivemos nenhum caso, porque nós participamos de todas essas medidas que agora a gente quer implantar na Venezuela, dentre elas a vacinação com uma vacina eficiente como foi a nossa. Qual que é o risco para o Brasil de parar com a vacinação? Vocês estão seguros em Mato Grosso em relação a essa decisão? Não, sempre existe a preocupação, não tenha dúvida, enquanto produtores, enquanto veterinários, mas mais importante do que vacinar, Marina, nós temos um sistema de vigilância forte, né? Eu já comentei em diversas ocasiões com diversos produtores e entidades que a gente tinha que comparar com a segurança pública. Imagine que nós tivéssemos aí, vamos dizer no caso do Mato Grosso, há mais de 20 anos sem nenhum arrombamento de uma casa, nós poderíamos nos dar ao luxo de, por exemplo, a próxima casa que eu for construída, eu fazer sem muro ou sem cerca elétrica.
Porém, nós temos que ter consciência que quando você toma uma atitude dessas, você precisa sim ter uma vigilância forte para que, se o bandido, no caso o vírus, retornar, você ter uma ação eficiente de rápida eliminação. Nós não temos febre aftosa hoje no Brasil porque nós não temos o vírus circulante, isso precisa ficar bem claro. Espécies como suínos, os ovinos, eles não são vacinados e não tem casos de febre aftosa nesses animais. Então isso mostra que nós não temos a presença do vírus circulante. Mas é preciso que, a gente espera que nunca mais aconteça, mas se acontecer, nós tenhamos um sistema de vigilância que consiga isolar, abater os animais, se for o caso, e para que esse vírus não tome maiores proporções. Esse é um assunto que pega ali no produtor, ele quer saber da indenização, em caso de haver algum surto, como que ficaria isso, né? É responsabilidade do governo federal indenizar, dos fundos dos estados? Os fundos, né? O Mato Grosso tem um fundo forte, Goiás tem, nós temos 17 estados brasileiros, existe um fundo de contribuição privada, alguns com mais recurso, outros com menos recurso, mas o objetivo do fundo não é indenizar o produtor. O objetivo é nós termos ações rápidas. Se precisar pegar a vacina que não vai estar disponível depois da retirada, ela não vai estar disponível para compra, nós teremos um banco de vacinas, então mobilizar para buscar rápido essa vacina, mobilizar os veterinários da iniciativa privada e do setor público para que possam fazer um anel de isolamento, um cordão de isolamento, para que não haja trânsito dos animais. É para isso que nós temos esse fundo. A indenização do produtor, ela está prevista na Constituição Federal, né? Tanto é que os animais que tiveram, quando nós tivemos o último caso de febre aftosa no Brasil, que foi no estado do Mato Grosso do Sul, o produtor foi indenizado através de uma reserva que tem do governo federal para essa finalidade. E o Fundo de Mato Grosso, o FESA, é um dos que serve de modelo para outros estados do país. Vocês estiveram numa reunião recentemente em Goiânia que juntou todo esse pessoal para passar adiante esses cases de sucesso. Como que foi? Nós já participamos de diversas reuniões. Como eu falei, a gente faz parte do grupo gestor desse programa de erradicação da febre aftosa e uma das ações, esse plano é um plano do Ministério da Agricultura que tem 101 ações de 16 operações. Então é um programa bem amplo, não é assim, tal dia vou parar de vacinar, não existe todo um preparo para que isso aconteça, que o objetivo nosso não é pura e simplesmente tirar a vacina e sim erradicar a doença. E dentre essas ações está o fortalecimento desses fundos privados para que a gente possa agir de forma mais efetiva, mais rápida principalmente do que o Estado. E nós tivemos em Goiânia recentemente e um dos, vamos dizer, modelos de fundo é o modelo do Mato Grosso. Ele foi criado já há décadas atrás, chamava Fundo Emergencial de Febre Aftosa, e nós sabemos que vigilância sanitária não é só a febre aftosa. Então hoje aquele fundo foi extinto, foi criado então o Fundo Emergencial de Sanidade Animal, que é o FESA. Esse fundo ele tem vários agentes, que é a Associação dos Criadores de Mato Grosso, a Federação da Agricultura do Estado de Mato Grosso, a Ovinomate, que são dos criadores de carneiros, né, ovinos, e também nós temos no Conselho Consultivo o Instituto de Defesa Sanitária de Mato Grosso, que é o INDEA, e o Ministério da Agricultura. A presidência e temos também o Sindifrigo, né, Sindicato das Indústrias Frigoríficas. A presidência desse fundo ela é alternada, uma gestão é a gestão feita pelo presidente da Acrimate, é uma prerrogativa do presidente da Acrimate, e a vice-presidência pertence à FAMATO. Na próxima gestão, na próxima eleição das duas entidades, o presidente da FAMATO, então, assume a presidência do FESA e o vice-presidente é necessariamente o presidente da Acrimate. E o objetivo nós temos essa arrecadação, hoje o produtor paga R$ 2,17
por animal abatido. Essa cobrança é compulsória, é feita apenas no envio dos animais para abate. E o objetivo são essas ações emergenciais. Nós temos 50% desse recurso arrecadado, ele fica no fundo aplicado necessariamente, e o restante para demais ações emergenciais. A gente trabalha no Mato Grosso, por exemplo, tem 750 quilômetros de fronteira com outros países, e a gente faz toda uma vacinação que a gente chama de franja, né? Onde com agulha oficial, através dos veterinários do INDEA, então eles recebem diárias para estar lá vacinando na região de fronteira, numa área de 15 quilômetros de fronteira, com vacina comprada pelo fundo, com agulha oficial e com os veículos locados e toda a equipe de apoio, gelo e tudo mais, para que se efetue essa vacinação também. E a Acrimate também faz ações conjuntamente com o INDEA. Você falou que eles estão reformando, né, com o dinheiro do fundo, estão sendo reformados os escritórios do INDEA? Isso. Nessa gestão, nós fizemos uma parceria a 6 mãos, né? Foi o INDEA, o Fundo Emergencial de Sanidade Animal, que é o FESA, e também o FASE, Fundo de Apoio à Cultura da Semente, onde nós fizemos um levantamento e vimos que a pecuária é o negócio de Mato Grosso. Nós estamos presentes nos 141 municípios. Nos 141 municípios tem unidades do INDEA. E essas unidades é onde o produtor tem contato com o agente da defesa, é onde leva os números do seu rebanho para atualização do saldo, é onde ele faz a comunicação de vacina, é onde grande parte dos produtores tiram a guia, que é o GTA, então ele tem contato quase que semanalmente com esses escritórios. E esses escritórios, o governo do estado não tinha a menor condições de dar manutenção. Nós vimos que várias unidades estavam em condições deploráveis, até unidades que não tinham o banheiro para o servidor. Mato Grosso é muito quente, você esteve lá, unidades não tinham ar-condicionado, não tinha bebedouro, não tinha cadeira. E nós fizemos esse convênio, FASE, FESA e INDEA. Cada um desses 2 fundos fez um aporte de em torno de 4,5 milhões de reais, e nós estamos reformando as 141 unidades e mais as unidades, as barreiras de fronteira. Então, nós começamos isso praticamente no meio deste ano, e nós já fizemos 22 inaugurações e teremos até o final do ano praticamente metade das 141 ou inauguradas ou em processo de reforma, ou já entregues, ou já fazendo o levantamento orçamentário para que seja reformada. A gente espera que até meados do ano que vem a gente conclua todo esse trabalho. Além disso, o FESA também fez um aporte no sistema de informática do INDEA, e nós acreditamos que ainda neste ano de 2018 o produtor vai conseguir tirar sua guia de transporte, o GTA, totalmente online da sua casa, exceto quando ele precisar levar para outros estados, que ele tem que apresentar os exames de brucelose e tuberculose, ele tem que ir na unidade. Mas para transporte entre proprietários e para abate, como já é feito hoje, ele vai poder fazer isso online, graças a essa parceria que nós temos do FESA com o INDEA. E falando ainda sobre os fundos, nessa reunião em Goiânia, vocês também discutiram a possibilidade de formar um fundo nacional? Quais seriam as estratégias para não onerar mais o produtor, caso isso seja criado? O produtor, a gente pode falar um pouco mais ainda sobre as contribuições que o produtor faz, principalmente o produtor mato-grossense hoje, que é quem mais paga quando manda seus animais para o abate. Mas nós discutimos sim a presença de um fundo nacional, é importante. A gente sabe que a gente gostaria que nunca mais tivesse aftosa em lugar nenhum do mundo. Mas se tiver aftosa num outro estado brasileiro, certamente o Mato Grosso será influenciado por isso. É importante que os fundos que os outros estados se reúnam para ter fundos de excelência, como é o do Mato Grosso e o de Goiás, principalmente, mas que tenha um fundo nacional que receba contribuição
agora não mais do produtor, né, que já contribui muito. A gente também defende que não adianta cobrar o frigorífico, porque se o frigorífico tiver que contribuir para o fundo, é ele quem define o preço da arroba, certamente ele vai querer descontar isso do produtor, então o produtor vai estar pagando de novo. Mas a gente sabe que outras espécies que não vacinam, como os suínos, como os ovinos, também de alguma maneira devem contribuir para esse fundo nacional, e outros players indiretos, aí, como a própria BIEC, como as indústrias de rações, os laboratórios veterinários de alguma maneira devem contribuir, porque e a sociedade como um todo, porque a vigilância sanitária, se nós tivermos um problema não só de aftosa, como de outras doenças, o prejuízo é para todos. E falando de imposto, como deve ficar o FETAB agora com o novo governo lá em Mato Grosso? Então, o FETAB 1, ele foi criado ainda no governo Dante de Oliveira, e a gente tinha uma contribuição que depois o governador de Mato Grosso, o atual governador que está deixando o cargo no final do ano, ele se reuniu com as associações e disse, olha, eu não tenho dinheiro para investimento nas estradas. Né? Nós temos hoje, o número que ele usou é que cada R$100 que o governo arrecada em impostos, sobrava 48 centavos para investimento. O restante era comprometido com a folha, com o repasse para os poderes, né? E ficava muito difícil. Mato Grosso é um estado muito grande, nós somos o tamanho da Venezuela, 900 mil quilômetros quadrados, e temos 25 mil quilômetros de malha viária, dos quais nós temos menos de 20% hoje que é coberto por asfalto. E esse é um grande gargalo em termos de logística, é o maior problema nosso, tanto para escoamento da produção de grãos, como para o escoamento dos nossos animais. Então, aceitou-se goela abaixo de se criar o FETAB 2. O governo deixou bem claro que ele seria extinto no final deste ano e que ele seria usado inteiramente para essa finalidade de se fazer rodovias. Foram feitas, sim, algumas rodovias a nível estadual, mas o conhecimento que nós temos dos números é que nem todo o recurso que foi arrecadado foi repassado. Então nós ficamos assim, bastante apreensivos, demonstramos para o governador eleito, né, Mauro Mendes, que tinha deixado bem claro que esse imposto não seria renovado e que o valor deveria ser, ainda assim, ser utilizado totalmente. Parece que nenhuma das duas coisas foram atendidas. O governador Mauro Mendes esteve lá na Crimate, junto com a ProSoja, e disse que ele não tem condição, que ele precisa renovar porque ele precisa desse recurso, e nós demonstramos que é a nossa indignação e que nós não concordamos com essa renovação. Né? Ele pode, eventualmente, numa nova conversa no futuro, nós aceitarmos fazer novamente uma contribuição, desde que ele seja, como Fundo Emergencial de Sanidade Animal, seja totalmente gerido pela iniciativa privada, para que nós possamos, através do sistema privado que é desburocratizado, ele possa efetuar ações, escolher as rodovias que devem ser feitas manutenção ou até construídas. Qual que é a contribuição hoje para o FETAB? Hoje, vou falar, assim, é evidente que a soja também contribui, os grãos de uma forma geral contribuem, mas para a pecuária hoje, para você mandar um animal para o abate, você paga R$40 e mais de R$40 hoje, né? Isso varia mês a mês porque é a unidade padrão fiscal. Pode ser um animal um boi de 23 arrobas, pode ser uma novilha de 10 arrobas, você paga mais de R$40, o que corresponde aí a 3% aí de uma novilha. Quer dizer, isso aí muitas vezes significa a diferença entre o lucro e o prejuízo. Né? Não sobra muitas vezes para o produtor esses 3%. Então o Mato Grosso é quem mais contribui,
você ter uma ideia, para você mandar um animal para o frigorífico no Paraná custa menos de R$3. Além da atuação nacional, a Acrimate também está presente em organizações internacionais. Vocês têm uma cadeira na OIE, é isso? Os produtores hoje têm cadeiras internacionais. Nós temos na OIE, não tínhamos a participação do Brasil. No FESA contribuiu com 500 mil euros, a BIEC com mais 500 mil euros, para que o Brasil pudesse ter assento. Né? A OIE é a Organização Mundial de Saúde Animal. Mas a Acrimate, né, tem um assento hoje na Aliança Internacional da Carne. O Brasil ele é representado nessa aliança pela Acrimate. Né? São 7 países, são produtores que juntos respondem por 62% das exportações de carne do mundo. Então, os Estados Unidos, Canadá, Austrália, o México, a Nova Zelândia, o Brasil representado pela Acrimate e o Paraguai. E, além disso, nós temos também um assento no IMS, que é o International Meat Secretariat, com sede em Paris, que discute todas as ações do Códex Alimentários e é justamente no mesmo país onde fica a sede da OIE. E qual a importância do Brasil estar presente nessas reuniões? O que vocês já conseguiram levar de mensagem sobre a pecuária nacional lá para fora? O Brasil é um grande player, né? Nós somos os maiores exportadores, é o maior rebanho bovino comercial do mundo. Né? De vez em quando a Índia encosta, porque eles têm um número maior de animais, mas, vamos dizer, comercialmente falando, o Brasil é um dos principais players. A gente exporta hoje para mais de 140 países. E o Mato Grosso é um grande exemplo, porque ele tem instituições fortes. Né? Nós temos a Associação dos Criadores de Mato Grosso, a ProSoja. Mato Grosso é o maior produtor de grãos. O maior rebanho do Brasil está no Mato Grosso, que é um rebanho de 30 milhões de cabeças. Nós estamos falando aí num rebanho maior que o da Austrália, 1/3 do rebanho americano. Nós estamos falando em 3 vezes o rebanho do Uruguai, que é um dos maiores exportadores. Né? E é importante mostrar para o mundo como funciona o nosso sistema de produção. Nós já evoluímos muito em termos de qualidade do nosso produto. Nós temos uma redução da idade de abate hoje muito significativa. Nos últimos 10 anos, nós saímos de praticamente 0 para quase 15% dos nossos bovinos hoje são abatidos antes dos 2 anos de idade, que tem uma relação muito direta com qualidade de carne. Estamos cada vez participando mais daqueles nichos onde tem uma maior valorização do nosso produto. Então, é muito importante que o Brasil esteja presente, mostrando, né, a qualidade, o sistema de vigilância sanitário que nós temos, essa nova meta de se retirar a vacinação, de se mostrar para o mundo que nós temos um sistema de vigilância forte. Isso é importante para que a nossa carne seja cada vez mais reconhecida na mesa de qualquer consumidor do mundo. Você gostaria de falar mais alguma coisa, compartilhar com os nossos telespectadores? Não, dizer da importância para a gente desse espaço, né, que a DBO aí já vai para 37 anos, né, sempre ao lado do produtor, levando informações agora, acompanhando a evolução através das mídias, das redes sociais, de essa oportunidade da gente poder passar esse trabalho da Acrimate, e a gente gostaria que os produtores do Mato Grosso que não forem associados a essas instituições, que nos procurem, isso é gratuito, e que os outros estados também se espelhem nessas instituições fortes que nós temos, como a Acrimate, como a ProSoja, a AMPA, a Acrismate de suínos, temos a ProLeite lá do leite, e também possam ter instituições fortes para que a gente possa, aí o produtor está cada vez mais bem representado.